Muito bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Nós estamos ainda no início do ano e quando chega no fim do ano, passagem de ano, Réveillon e tudo mais, as pessoas costumam desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E está aqui o pastor Marcelo Barbosa para conversar com a gente sobre esse livro aqui, ó, Prosperar é Bom Demais. O que ele me falava é que prosperar não significa necessariamente enriquecer, por exemplo. Prosperar não significa agregar valor financeiro, riqueza ao seu patrimônio. Não é exatamente isso, não é bem isso, né, pastor? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Na verdade, a Bíblia tem a prosperidade como algo muito mais do que riqueza. As pessoas resumem prosperidade apenas a finanças. E, na verdade, a Bíblia apresenta a prosperidade como algo pleno, completo. Até porque, você imagine só, ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não é um livro só de religiosidade. A Bíblia é um livro de sabedoria. Um livro completo, né? Exatamente. A Bíblia fala sobre poesia, fala sobre história, a Bíblia fala sobre matemática, arqueologia, astrologia e também sobre finanças. A Bíblia fala sobre higiene pessoal, sobre como se curar de determinadas doenças, como prevenir, fala sobre relações interpessoais, e como você viver melhor na sociedade, com a sua família. Então a Bíblia apresenta a prosperidade como algo muito especial da parte de Deus para a nossa vida. Até porque as pessoas imaginam, principalmente quando chega no final do ano, desejando um próspero ano novo, mas na mente das pessoas a prosperidade seria apenas riqueza, finanças. A Bíblia apresenta a prosperidade, no seu original hebraico, como sendo, na verdade, alguém que está bem consigo mesmo, alguém completo. E para que a gente tenha uma prosperidade completa, isso engloba saúde, isso engloba família. E, na verdade, a prosperidade que a gente precisa não é só recursos. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem família. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem uma realização pessoal. Ou seja, a gente precisa muito mais do que apenas dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no livro, capítulo 8, que diz o seguinte: por que alguns não prosperam? E a pergunta é realmente muito boa. Por que alguns Até porque não está no livro, Exato. Né? Alguns não prosperam, Giovanni, principalmente por não conhecerem os princípios da prosperidade. As pessoas ignoram esse assunto. Ninguém pode conhecer aquilo que não sabe, ou seja, praticar aquilo que não aprendeu. A prosperidade é algo que se pratica e que se vive e vivencia quando a pessoa entende sobre o assunto. E se você for buscar, na verdade, os princípios da prosperidade, basicamente são 4. Em primeiro lugar, ganhar. Ninguém consegue financeiramente prosperar se ele não trabalhar, se ele não ganhar. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa aprender a ganhar. Segundo lugar, para que existe a prosperidade? Para que se tenha aquilo que se quer, ou seja, gastar. Esse é o segundo princípio da prosperidade. Não adianta a pessoa saber ganhar se ele não sabe gastar. Gasta em coisas fúteis, coisas, na verdade, sem sentido. Terceiro lugar é saber economizar. Esse é um princípio básico da prosperidade. As pessoas saberem economizar. Para, no quarto ponto, saberem investir. Quer dizer, esses são os 4 passos aí. Os 4 passos. Bom, para ganhar tem que primeiro trabalhar. Trabalhar. São 5 passos. Então, antes de ganhar, trabalhar. Tá certo? Deixa eu recorrer aqui ao sumário do livro, que tem uma outra coisa que eu achei extremamente interessante. Investindo na felicidade de Deus. Fala um pouco sobre isso, por favor. Investindo na fidelidade de Deus. Fidelidade. O que acontece? Aí você vai chegar à felicidade que eu falei, né? É que eu, além de tudo, preciso investir no oftalmologista. Vai chegar melhor e não investindo na fidelidade de Deus. Se descobre através da Bíblia que existem alguns princípios bíblicos, divinos, para que a gente possa prosperar. Entre eles está investir na fidelidade de Deus. Quer ver uma coisa, Giovanni, que as pessoas não estão praticando tanto mais? É a generosidade.
As pessoas perderam isso. E esse é um princípio divino para que a gente prospere. Quando a gente investe nesse princípio, ou seja, ajudar alguém, dar alguém, praticar a generosidade com alguém. Na verdade, eu diferencio a generosidade da caridade. A caridade é você dar a alguém alguma coisa que a pessoa não tem. A pessoa está passando fome, você leva ela comida. Você praticou a caridade. A generosidade é você dar a alguém aquilo que a pessoa não precisa. Por exemplo, um amigo seu faz aniversário. Você vai e leva um presente. Você nem sabe se ele precisa daquilo. Mas por generosidade você doa aquele presente a ele. E eu acho que as duas coisas a gente precisa aprender. Então aqui não seria o certo, não seria, nós não estaríamos falando também em investir na fidelidade do homem? Sim. Ou seja, o homem investir na sua fidelidade, porque na verdade buscar ser cada vez mais fiel. Eu digo que é investir na fidelidade de Deus porque são princípios que estão contidos na palavra de Deus. Perfeito. E quando você pratica, quer ajudar ao próximo, quer favorecer alguém, todo mundo gosta de receber. Mas para que a gente receba, a gente precisa aprender a dar. Senão não vai receber, né? Como é que vai... Agora tem algo muito interessante, Giovanni, que está no final do livro, que diz o seguinte: como criar riqueza. Talvez seja o ponto mais interessante que as pessoas mais estão em busca, né? Como criar riqueza? O primeiro passo para criar riqueza é trabalhando. Não existe outro método para você enriquecer, para você alcançar a prosperidade financeira, senão você trabalhar. Agora, quantas pessoas você conhece que trabalharam duro a vida toda e não prosperaram? Porque, na verdade, o que enriquece o homem não é trabalhar para se matar e para morrer, é trabalhar com inteligência. Outro princípio para você alcançar a riqueza é você, na verdade, conseguir executar e colocar em prática ideias criativas. No outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz que criou um cortador de sachê, uma mão só, você passa o sachê numa lâmina e ele ficou rico. Patenteou essa ideia criativa. Então existem coisas como mudar a forma de pensar. Toda pessoa pode prosperar, basta que ela mude a sua mente. Porque, na verdade, toda a prosperidade ela é criada pela mente humana. A mente humana desenvolve isso quando a gente coloca a nossa mente ao dispor do potencial que a gente tem. Então, eu vou citar umas coisas aqui. Sim. Que a gente ouve de pessoas que têm muita experiência. O Mandela falou uma vez que você é o senhor do seu futuro. Quer dizer, você é o dono da sua alma. Lógico que ele deixou de lado questões espirituais, como, por exemplo, as crenças e Sim. tudo mais. Mas, respeitando-se, naturalmente, no nosso caso como cristãos, os princípios, a lei de Deus, digamos Sim. assim, como é que você vê essa fala? Na verdade, Deus dotou o homem de um potencial, de uma capacidade fantástica. O que Deus colocou, na verdade, ao dispor do homem foi algo incrível. Tem um versículo no livro de Provérbios, capítulo de número 23, verso 7, que diz assim: porque como imaginou em sua mente, assim é. O homem pode ser aquilo que ele acreditar. Você acreditou que seria um jornalista? Você é um jornalista. Eu acreditei que seria um pastor. Eu sou um pastor. Você que está nos assistindo pode acreditar em alguma coisa que você deseja ser. E Deus te deu potencial para você alcançar isso. O que não pode é dizer, se for vontade de Deus, tudo bem, encostar e esperar Cruza os braços. que Deus vai trabalhar por você, porque você tem que trabalhar. Exatamente não é isso, isso, se você né? não trabalhar, não adianta nada. E um outro sábio que vivia nas ruas do Rio de Janeiro, como mendigo, e de fato era, e que ganhou o nome popular de Gentileza. Sim. E que escrevia provérbios nos muros, nas nas pontes, viadutos. Mas que a grande lição que ele deixou está estampada em camisetas, em vários lugares por aí, em muros também, que era gentileza gera gentileza. Acho que estamos na mesma linha. Eu sou carioca, estou então no você estado sabe do quem eu Espírito tô Santo falando. desde 91. E eu vi muitas vezes, eu o conheci, pintando os viadutos, e a frase dele realmente que marcou foi essa: gentileza gera gentileza. Inclusive tem um site que prega todas as coisas e que recebe muita coisa nessa linha, que é gentileza.com.br. Muito obrigado pela presença, parabéns aí pelo livro, sem dúvida nenhuma,
Vou dar uma olhada aqui, olha. Isso. Apesar de eu não enxergar muito bem, né? Mas eu acho que de hoje ele não passa. Isso, aprecie com carinho. Amanhã já posso falar sobre as coisas que a gente recebeu, né, com essa leitura. Esse livro está à disposição das pessoas que desejarem adquirir através do telefone 3181-2120 ou então nas livrarias Logos e Belém. Faltava isso, né? Você está assistindo aí sobre o livro Prosperar é Bom Demais e o pastor me ajudou aí a encerrar essa entrevista com os contatos, né? Nas livrarias Logos e Belém. E Belém, tanto de Vila Velha como de Vitória. Pastor Marcelo Barbosa, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Giovanni.